Olá, guerreiros e guerreiras. Mais uma vez eu estou fazendo aqui uma filmagem, né? É sobre José do Egito, como eu falei que hoje ia ler outra leitura, né? José, na prisão, interpreta dois sonhos. Um copeiro e um padeiro. Eles fizeram algo que o faraó não gostou, então colocaram ele na prisão, né? Os dois na prisão. E quando foi um dia, eles chegaram lá onde estava José, e José achou eles muito tristes, né? Muito cabeça baixa, e perguntou o que era que ele tinha. Ele falou que tinham sonhado sonhos, mas não teve ninguém que interpretasse o sonho dele. Então ele pediu para eles contarem, né, o sonho, e ele contou. Aí ele falou para um que ele ia ser enforcado, e o outro ia voltar a fazer as atividades que ele fazia lá com o rei, né, ajudar o rei. E José pediu para que ele intercedesse lá com José, falasse alguma coisa, né? Mas ele esqueceu, né? É os esquecimentos, né? Isso acontece em qualquer outra situação, né? Mas eu vou ler, aí vocês vão entender melhor a história. José na prisão interpreta dois sonhos. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó. E entregou-os à prisão na casa do capitão de guarda, na casa do cárcere, do lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-los a cargo de José para que lhe servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam sonho, cada um seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados, né? Tristes, né? Semblante caído, né? Então perguntou aos eunucos de Faraó, que eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estavam como brotando a sua flor, saíam os seus cachos amadurecidos em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Até aí, então, tudo bem, né? Porém, lembra-te de mim, aí é quando ele pede, porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa casa. Né? Ele estava lá, mas estava sofrendo, porque não era aquela vida que ele tinha lá, né? Mas, com toda esta súplica, o homem não lembrou de falar nada para o Faraó, né? Porque, de fato, porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim
a Faraó e faz-me sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse desta cova. Então ele falou o que aconteceu com ele, né? Vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Isso já o outro dizendo, né? Da minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves que os comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu no 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete, e todos os seus servos o levantou a cabeça do copeiro Mó, e a cabeça do padeiro Mó, no meio dos seus servos, e fez tomar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão do Faraó, mas ao padeiro Mó enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. São coisas que acontecem na vida, né? Às vezes a pessoa diz, fulano, você faça isso assim, assim, lembra de mim, e assim, assim, você fala a respeito de mim para fulano, tal e tal, mas o ser humano, ele se dando bem, ele não se preocupa com o outro. Né? Mesmo ele tem como esse, né? Ele tinha a posição dele, né? Ele tinha a posição dele, José estava ali por causa da mulher do rei, né? Mas ele não ia ocupar o lugar dele, ele não ia, porque ele tinha uma posição bem melhor, né? Lá na casa do rei. Mas mesmo assim ele não falou nada, né? Mas é como eu disse, sempre tem um propósito diante de Deus na vida das pessoas. E amanhã eu vou ler novamente. E amanhã eu vou ler a parte que José interpreta os sonhos de Faraó. Olha como a história já vai mudando, né? A história vai já mudando e as coisas para José vai melhorar, né? E a vida é essa mesmo, a gente tem que confiar em Deus, nunca deixar de confiar em Deus, buscar sempre a verdade, porque a mentira só reina enquanto a verdade não chega. Quando a verdade chega, tudo cai, né? Pois, por hoje é só, e que Deus abençoe vocês grandemente. Um beijo no coração e até outro dia. Tchau, fui. Tchau, tchau.